Eu particularmente, não porque esteja precisando, mas eu gostaria de ver o Rossi jogando. Eu gostaria de ver um jogo do Rossi. Eu acho que há muito tempo, recentemente até saiu uma matéria no Globo Esporte falando que ele evoluiu fisicamente e tudo mais, estaria pronto, apto. E não é nada contra o Matheus Cunha, não. Eu acho que ele faz por merecer uma vaga como titular. Mas você entende, no momento que a gente já viu o Luiz Araújo dando um recado, o próprio Alan tendo as oportunidades, eu gostaria de ver uma oportunidade para o Rossi. Só que gostaria mesmo. Eu queria ver um jogo. Ah, mas, porra, justamente agora, no momento... Irmão, se não for agora, não vai ser nunca, então. Eu entendo que a posição de goleiro é uma posição que pouco você vai ver uma mudança. Até no ano passado, a gente via o Dorival rodando time Copas e time brasileiro. E o único jogador que jogava os dois era o Santos. E tudo bem, naquela ocasião a gente não tinha o Matheus Cunha de hoje e o reserva não estava conseguindo fazer absolutamente nada. Então, assim, a minha grande preocupação, Renan, não é nem o Matheus Cunha de fato. Eu gostaria de ver o Rossi. Quando você fala do Luiz Araújo, eu entendo o que você fala e concordo muito. Hoje o Sampaoli ele não vê o Luiz Araújo disputando uma vaga com o Gerson. Hoje o Luiz Araújo disputaria uma vaga com um outro jogador qualquer que não seja o Gerson, porque na cabeça do Sampaoli o Gerson é intocável. E é por isso que eu falei que talvez falte um pouco de personalidade ao Sampaoli, de tentar promover determinadas mudanças, mesmo que sejam contraditórias ao que ele imagina como melhor para ele. Se hoje o Gerson jogaria como um terceiro homem de meio de campo, que tal utilizar um cara um pouco mais aberto pelo lado direito? E aí você ganha essa possibilidade de jogar com um ponta rápido pela esquerda, um ponta rápido pela direita, e é uma maneira de jogar que até vai mais de encontro ao estilo do Sampaoli, e aí você privilegia um jogo que é mais a cara do Pedro. Ah, mas é o que você falou, o Pedro não está jogando absolutamente nada. Só que eu acho que, acima de tudo, do Pedro ser titular, até pelas características de jogo que a gente gostaria de ver o Flamengo adotando, para esse jogo do Coritiba, pelo menos eu entendo que a gente pensa para esse jogo dessa forma, o Luiz Araújo está pedindo passagem. E quando eu digo pedindo passagem, ele está pedindo uma oportunidade para tentar dar, com mais minutos, um pouco mais das suas credenciais ao Flamengo. Hoje, o Luiz Araújo é o jogador que melhor compõe o time do Flamengo vindo do banco de reservas. Toda vez que o Luiz Araújo entra vindo do banco, é dele que saem as principais jogadas do Flamengo a maioria das vezes. Seja por uma jogada individual pelo lado direito, ou até mesmo por um chute de fora da área. Ele é um jogador que finaliza. E hoje, o Flamengo tem esse problema de finalização. E aí eu vou tocar num outro ponto, Renan. É porque esse outro ponto, ele acaba sendo um pouco complicado, porque aí entra a questão de gestão de elenco, tá? Gestão de elenco. Mas a versão do Flamengo após a saída do Gabigol contra o Grêmio, com o Arrascaeta fazendo uma função centralizado, talvez tenha sido um dos melhores momentos do Flamengo naquele jogo contra o Grêmio, falando tecnicamente e taticamente falando. Por que eu estou dizendo isso? A gente viu que o Pedro, naquele momento, não tinha entrado, ele tira o Gabigol e coloca o Luiz Araújo do lado. Então ele tem o Bruno Henrique aberto de um lado, o Luiz Araújo do outro. E o Arrascaeta centralizado. Então existe um mundo também onde o Luiz Araújo não vai disputar com o Gerson, vamos dizer assim. Dá para o Gerson jogar, mas o Gabigol fica de fora. E aí entra a questão da gestão do elenco. Quando você imagina o Gabigol fora, você imagina talvez o Pedro jogando. E isso pode aí sim incomodar o Pedro, e aí ele toma, sei lá, um outro soco. Vamos falar que é assim, porque ele vai ficar puto, porque ele fica puto toda hora. Eu gostaria de ver o Pedro, até porque eu acho que uma forma de você tentar melhorar um jogador é dando uma mensagem para ele. E qual é a mensagem que o Gabigol precisa ouvir hoje? Irmão, tu não tá jogando porra nenhuma. Então tu vai sentar no banco aqui porque não tem como você ser titular neste momento. Ponto. É isso, Gabigol. Ah, mas porra, não pode. Todo jogador pode sentar no banco. Pedro, hoje vai ser com você. Coloca o Pedro, ou não coloca, faz o que eu falei, coloca o Arrascaeta centralizado, não tem problema. Mas, irmão, ou o Sampaoli começa a ter culhões
para tentar domar esse elenco mimado que o Flamengo tem? Ou o Sampaoli vai ser mais um treinador que vai estar na porra da beira da praia, vai ter uma onda gigantesca vindo na direção dele e ele vai falar: pode vir que eu te encaro. Ele vai tomar-lhe um puta de um caixote, vai ficar todo ralado, sangrando e vai falar: eu nunca mais volto para a praia. Ou, irmão, ou você vai com vontade para poder fazer o bagulho acontecer, ou você vai ficar nesse limbo, como eu disse. Tu vai se tornar mais um técnico que passou pelo Flamengo e foi domado pelos jogadores. Tenha personalidade. Faça alguma coisa. Dê as suas respostas. Por exemplo, Renan, se amanhã ele vier com Everton Ribeiro e Gerson, ele não vai ter aprendido absolutamente nada com o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio se mostrou o quê? Não dá para jogar os dois juntos. A gente já vem falando isso, ó, aqui no Zona. Você já falou, o Arthur já falou, o Bigode já falou, o Alan, o Marcão, todo mundo já falou. O único jogo que a gente viu sem um e sem o outro, o Flamengo, mal ou bem, conseguiu ser um pouco mais organizado. Teve alguns lampejos, alguns indícios, apesar de não ter sido um jogo primoroso, teve os seus lampejos. Alguns jogadores a gente viu que mostraram algo a mais. Aí no jogo seguinte você volta ao que estava dando errado 2 jogos antes. É isso que não pode acontecer. Entendeu? É isso. Ele teve a primeira resposta. Vamos em busca das próximas? Vamos querer fazer acontecer? Eu acho que é nisso que o Sampaoli tem que se agarrar hoje. Ter personalidade. Tá faltando desse puto personalidade para conseguir encarar com o peito aberto esse elenco. Senão ele vai ser engolido, Renan. Vai ser mais um só nessa lista. E ponto. Entendeu? Vou pegar aqui uns comentários da galera aqui. Ó. O Marcos Soares falou o seguinte: ó, se tiver a mal é banco. O Thiago Maia, depois do banco, tá jogando muito. Tá aí, um pouco antes. Bom ponto. Então, um pouco antes, o Talmo falou o seguinte: ó, para jogar com 2 pontos de centroavante, vai ter que tirar o Gerson ou o Arrasca. Cara, e aí, lendo essas 2 mensagens, eu tava pensando qual que seria o meu time titular mais organizável do Flamengo. E aí o time titular seria o seguinte: para tentar botar o máximo possível de jogadores bons, com funções que o jogador tenha afinidade e que para preencher o campo seja mais fácil de fazer. Vamos lá. O goleiro não mexeria, não. Eu continuaria com o Matheus Cunha, até porque eu acho que se o Flamengo se organizar mais, o goleiro vai jogar mais com os pés do que com as mãos, e aí eu acho que nesse caso o Matheus Cunha ele vai se sobressair. Seria Matheus Cunha, o Wesley. Vamos lembrar que o Wesley é um jogador que aproveita a profundidade. Ele usa ao lado de campo e consegue criar jogadas na linha de fundo. Se ele vai tomar a melhor decisão, eu acho que isso é um processo evolutivo dele. Claro, tem jogador que evolui mais rápido e jogador que evolui mais lento. Mas a tendência é que a repetição faça ele qualificar as decisões dele. Então vamos lá. O Wesley, os 2 zagueiros, eu colocaria um zagueiro destro e um canhoto. De preferência, os 2 velozes, porque a gente sempre, jogando com a linha alta, vai ter que correr atrás da bola em algum momento. Os mais velozes que a gente tem hoje são Fabrício Bruna e Léo Pereira. E graças a Deus, um é destro e um é canhoto. Lateral esquerdo, para poder ter mais compatibilidade com o Bruno Henrique no ataque e com o Wesley, que aproveita a profundidade, se tivesse em condições, esse lateral seria o Felipe Luiz, para poder jogar por dentro e participar um pouco mais da criação. Minha dupla de volante, eu teria o Alan e o Pulgar nessa ordem, ou seja, se em algum momento um dos 2 tiver que cumprir a função de primeiro volante, esse primeiro volante vai ser o Alan, que é mais veloz, é mais combativo, e ele é um jogador, assim como era o João Gomes, ele é capaz de ocultar fragilidades táticas que um time possa ter em algum momento do jogo, porque ele cobre muito espaço. E o segundo seria o Pulgar, que é um jogador mais cerebral e consegue também participar da criação. E aí, no momento de subida para o ataque, eu vou ter o Pulgar chegando no meio de campo e o Felipe Luiz podendo afunilar esse jogo por dentro.